Em 1987, Bill Ramsey, um homem de 44 anos de aparência comum, foi até a delegacia de Southend, na Inglaterra, e pediu para ser preso. Para convencer os policiais, ele alegou ser um lobisomem. Como não tinha históricos de crimes, os policiais se recusaram e Bill os atacou rosnando. Ele pegou um deles, um homem de 1,88 m e 83 kg, e o jogou na parede com uma mão. Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina e hoje estamos começando mais um Segundas Assustadoras, onde eu trago para vocês de casos sobrenaturais, às vezes assim nem tanto, às vezes tem uma pitada de crimes reais, que é basicamente os assuntos que eu trato aqui no canal. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se estiver vermelho é porque você não está inscrito, então já se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Temos vídeo novo no canal toda semana e quando não tem, eu deixo avisado para vocês, tá certo? Vamos começar o vídeo de hoje, então vem comigo. O William Ramsey, ou Bill Ramsey, foi nascido e criado na cidade de Essex, em Stamford. E esses fenômenos sobrenaturais começou a surgir quando ele tinha aproximadamente ali 9 anos de idade. E ele conta em entrevistas que a primeira vez que acabou acontecendo esses problemas de excesso de raiva foi numa tarde ensolarada em 1952, onde ele começou a sentir um vento gélido chegando perto dele, a ponto de fazer ele ficar com medo, e também um fedor muito grande, onde ele conta que chegou perto de vomitar. E então aconteceu que essa raiva, essa adrenalina intensa foi aumentando dentro dele, a ponto de ele arrancar um poste da cerca elétrica. Os seus pais tentaram ajudar ele ali, mas nem eles conseguiram tirar esse poste das mãos do Will. E os seus pais, muito assustados com aquilo tudo que eles estavam vendo, eles saíram correndo para dentro de casa com medo e deixaram o William isolado ali do lado de fora de casa. E o William do nada começou a roer o fio da cerca elétrica. E junto com isso ele começou a fazer alguns sons de rosnado. Enquanto o William estava lá do lado de fora, os pais estavam do lado de dentro da casa vendo tudo aquilo ali acontecer. E quando eles consideraram que o William já tinha se acalmado, eles resolveram sair para ver o que tinha acontecido com o menino. Depois disso que aconteceu, o William ficou com medo de brincar lá fora, então ele se isolou dentro do quarto dele, E o Bill passava a maior parte do tempo ali sendo contemplativo e só olhando o tempo passar. E depois desse episódio de raiva que o Bill teve, né, os pais viram uma mudança severa no filho, já que ele não fazia mais as atividades que ele costumava fazer, como ir brincar, né, ir brincar com os amigos. Ele só ficava isolado dentro do quarto, como se ele tivesse medo de alguma coisa. E eles disseram que o menino já não parecia nem mesmo ser o filho deles. E quando o Will ia até o quintal, mas ele passava a maior parte do tempo só olhando para o céu, e os pais contavam que de vez em quando ele soltava alguns sons parecidos com os rosnados, e às vezes quando olhavam para ele, ele estava correndo de quatro, né, apoiado nas quatro partes do corpo, correndo pelo quintal, e deixava todos que viam aquela cena inusitada assustados, né? Não é para menos, né? Você vê uma pessoa correndo ali de quatro igual um cachorro, né? Normalmente uma pessoa vai achar inusitado. E alguns vizinhos também viram aquela cena e eles se queixaram de os pais deixarem o menino naquela situação, né, no quintal. Mas eles diziam que teve um vizinho que descreveu que o Bill Ramsey correu até ele, né, rosnando e mostrando os dentes, como um cachorro faz quando está com raiva. E os pais, vendo toda aquela situação, resolveram chamar o Bill, né, para conversar, para saber o que tinha acontecido com ele, o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo. E aparentemente o Bill não gostou muito dessa investida dos pais de saber o que tinha acontecido com ele. Então o Bill Ramsey avançou em cima dos pais, como eu já falei pra você, como um cachorro faz quando tá com raiva ou quando chega alguém estranho. E ele foi pra cima dos pais, arranhando, rosnando e mordendo os pais. E os pais sem saber o que fazer. E eles ficaram tão aterrorizados com essa cena que eles saíram correndo de casa e deixaram
o menino ali para ver se ele se acalmava sozinho, como foi da primeira vez. Só que dessa vez que eles deixaram o Bill Racing sozinho dentro de casa, o Bill começou a destruir tudo dentro de casa. Destruiu os móveis, destruiu a televisão, destruiu objetos e até mesmo ele derrubou um armário de madeira maciça que possivelmente o menino do tamanho dele provavelmente nunca conseguiria derrubar. E conforme eles ouviram esses barulhos dentro da casa, os pais dele ficaram preocupados com o que estava acontecendo lá dentro. Então o pai do Bill resolve entrar dentro da casa, tenta acalmar ele, agarrando ele ali, mas o Bill começa a atacar ele novamente com mordida, com arranhões, até que chega um momento que a briga ali que o Bill começa a ceder no meio da briga. Ele fica cansado e acaba desmaiando, né, assim, dormindo nos braços do pai, de tão cansado que ele ficou depois dessa briga do pai tentar contê-lo ali. E ele diz que quando acordou horas depois do que tinha acontecido, ele não lembrava de nada do que tinha acontecido. Tipo assim, ele fez tudo aquilo, mas ele não lembrava de nada quando ele acordou. Então os pais pensaram que o Bill tivesse desenvolvido alguma doença mental, mas conforme foi passando os dias e ele não teve mais nenhum ataque de raiva, nenhum ataque de fúria, eles acreditaram que o filho tinha voltado ao normal ali, tinha acabado esses excessos de raiva que ele tinha tido alguns dias atrás. Então eles resolveram deixar pra lá, não questionaram mais o Bill, resolveram não procurar nenhum médico para ele e resolveram apenas abafar para ver se ele continuaria assim, né? Continuaria como o filho deles eram antes. Então, depois desses episódios de raiva, de fúria do Bill, a vida da família voltou ao normal. O Bill não teve mais nenhum excesso de raiva, não teve mais nenhum excesso de fúria. E ele até se casou, se formou e teve 3 filhos. Até que chegou aos 24 anos de idade, ele começou a ser atormentado por pesadelos envolvendo sua família e uma figura monstruosa. Ele acordava ofegante e suado, e o sonho foi recorrente por 18 meses. Os estranhos sonhos e episódios eventualmente pararam bruscamente em 1967, depois que Bill e a família se mudou para outra casa. Mais uma vez a vida voltou ao normal para a família Ramsey, até que em 1980 uma série de incidentes bizarros começou a atormentá-lo novamente. No início de 1983, o Bill estava em um bar bebendo com um grupo de amigos quando ele afirmou sentir um arrepio gelado em seu corpo, muito semelhante ao que ele havia experimentado quando ele era criança. E completamente nauseado com aquilo que estava acontecendo, ele foi para o banheiro, né? E lá ele sentiu aquele fedor que ele sentiu quando era criança. Ele lavou o rosto com água, esperando que tudo isso passasse. Mas quando ele olhou no espelho, ele disse que estava com o rosto distorcido, com a imagem distorcida, e que o rosto dele parecia muito mais animalesco. E assustado com tudo isso que estava acontecendo novamente, o Bill pediu para que seus amigos o levassem novamente para casa. E quando ele estava no banco do carro, ele começou a se contorcer e a uivar e murmurar ali no banco de trás do carro, e os amigos ficaram sem saber o que fazer. Quanto mais tempo passava, mais o Bill continuava tendo essas contorções, mais raiva ele começava a ter, e os 4 amigos do Bill que estavam com ele dentro do carro tentaram contê-lo, mas o Bill tentava fazer o que ele tinha feito com a família dele, que era morder, arrancar. Eles descreveram o Bill como tendo uma força sobre-humana ali, que eles tentavam de todo modo contê-lo, até que os 4 conseguiram contê-lo. Ele acabou desmaiando novamente, como tinha sido com o pai dele, tinha feito, né, com ele. E quando ele acordou novamente, horas depois, ele disse que não lembrava de nada. E mais tarde, naquele mesmo ano, o Bill começou a ser acometido por uma forte dor no peito. Essa dor era tão intensa que ele pensava que estava tendo um ataque cardíaco. Então ele resolveu ir até o hospital para fazer exames. Só que quando ele estava lá no hospital, aguardando atendimento na emergência, ele sentiu aquele mesmo frio gélido que ele tinha sentido das outras vezes que ele estava perto de ter
a raiva súbita. E em determinado momento, uma enfermeira foi para atendê-lo e ele soltou um rosnado para ela e acabou mordendo o braço dela. Então, ela conseguiu se desvencilhar dele e o Bill recuou para a parede e de quatro começou a rosnar e babar como uma fera acuada. A polícia foi chamada e com a ajuda de enfermeiros do hospital, ele foi dominado. Ainda assim lutou como uma besta selvagem até ser sedado com uma dose maciça de tranquilizante. E então, em janeiro de 1984, Bill foi visitar sua mãe e enquanto ele conduzia seu carro, ele teve um novo episódio devastador. Imaginando o que poderia acontecer, ele dirigiu o mais rápido possível para um hospital, dando entrada na mesma emergência que ele já teve antes. Entretanto, no momento em que ele chegou, a selvageria já tinha o dominado por inteiro. Quando o enfermeiro disse que ele deveria esperar até o atendimento, Bill o atacou e o empurrou no chão, subiu sobre ele e começou a arranhar e a morder a sua filha. O ataque foi tão selvagem que até as pessoas que estavam próximas ficaram sem ação. Foi necessária a intervenção de 5 enfermeiros para remover o Bill de cima desse enfermeiro e tentá-lo afastá-lo sem sucesso. A polícia foi chamada e logo em seguida eles chegaram e conseguiram com muita dificuldade mobilizar o Gil com algemas, mas ainda assim o Bill continuava a morder, espumar e rosnar. O comportamento dele era tão selvagem que os policiais ficaram sem saber o que fazer a seguir e declararam que jamais haviam visto uma resistência tão feroz, nem mesmo em indivíduos sob influência de drogas pesadas. Eles chegaram a temer que as algemas não fossem capazes de conter. Testemunhas mais tarde descreveram a cena como algo aterrador. O Bill estava completamente racional, absolutamente animalístico, com as mãos curvadas como garras, dentes à mostra e rosnado de maneira incompreensível. Para todos que viram a cena, ele parecia mais um animal do que um ser humano. Um dos policiais que ajudou a conter Bill diria mais tarde que os olhos do homem pareciam os de um lobo fera. Uma vez sedado, o Bill foi levado para o hospital mental Ronald e quando os efeitos das drogas diminuíram, o Bill alegava não se recordar de nada do que havia acontecido ou a razão pela qual havia sido levado para um sanatório. E embora os médicos tenham sugerido que Bill passasse por novas avaliações e testes, ele abriu mão disso e, para apresentar o quadro de normalidade, permitiram que ele deixasse o local. Era a opinião do médico psiquiatra que o atendeu que ele estava propenso a ter um novo episódio e que era necessário compreender o que se passava em sua mente. Bill, entretanto, ignorou os conselhos e decidiu voltar para casa, afirmando que se sentia bem e que precisava apenas descansar. Infelizmente, o médico estava certo em seu prognóstico. E a sua personalidade animalesca ficou sob controle, mas ela iria aflorar novamente em 22 de julho de 1987, quando o Bill participou de uma festividade no White Horse Inn, um bar local onde ele encontrou com amigos e bebeu consideravelmente. No fim da festa, os amigos aconselharam que Bill pedisse um táxi para voltar para casa, mas ele disse que preferia ir andando. No caminho para sua casa, o Bill passou por uma prostituta em uma esquina. A mulher disse que não o abordou uma vez que ele parecia claramente embriagado, mas que ele se aproximou dela. A mulher afirmou que ele então começou a tremer por inteiro como se estivesse tendo um tipo de ataque. De repente começou a rosnar furiosamente. E essa mulher ainda conta que se afastou assustada, mas Bill então começou a persegui-la, rosnando furiosamente. E por sorte, um grupo de pessoas passava pela rua e veio em socorro dessa mulher. O grupo conseguiu afugentar Bill, que correu para a rua e foi atropelado por um carro que passava. Apesar do impacto, ele se recobrou e correu de 4 até um beco onde se escondeu. As pessoas chamaram a polícia e imediatamente uma viatura respondeu. A essa altura, o Bill Racer soltava uivos agudos que deixavam as pessoas aterrorizadas. Os policiais entraram no beco e encontraram um homem fera acuado contra o muro. Ele havia rasgado as suas roupas e estava completamente nu. Seus olhos injetados, a boca aberta mostrando os dentes e as mãos como gato. O Bill não respondeu à ordem de prisão e tentou escapar, mas foi contido pelos policiais que acharam melhor chamar reforços. Foram necessários 6 homens fortemente armados, com cacetetes para dominar o sujeito e retirá-lo daquele beco escuro.
Todos os envolvidos em depoimentos disseram jamais ter visto nada parecido. A prostituta, identificada apenas como Lauren, disse ter certeza de que o homem iria matá-la se não tivesse sido ajudada. O ocorrido fez com que o caso de Bill Racer ganhasse as manchetes de jornais sensacionalistas que o chamaram de lobisomem de Salten. Uma ordem cautelar foi emitida para que ele fosse hospitalizado e passasse por vários testes, mas infelizmente nenhum deles conseguiu determinar o que havia causado o surto de violência extrema. O caso chamou a atenção do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren durante uma de suas visitas a Londres. Os Warrens conversaram com a família Ramsey, que permitiu uma entrevista com Bill. Enquanto o casal Warren a princípio suspeitava que o caso inteiro não passasse de uma fraude, após diversas conversas julgaram que alguma coisa sobrenatural pudesse realmente estar causando o surto de violência incontrolável. Os Warrens acreditavam que de alguma forma o Bill estava sendo possuído por uma espécie de entidade demoníaca animalesca. Depois de várias entrevistas, Bill concordou que os Warren o levassem até uma igreja em Connecticut para que ele realizasse um exorcismo feito pelo reverendo Robert McKenna, que havia realizado uma cerimônia semelhante em um rapaz que se dizia afligido por um espírito semelhante. Em 89, o Bill e sua esposa receberam autorização para deixar a Inglaterra e viajar para a América, esperando que o religioso fosse capaz de tirar de seu corpo a influência maligna. Nos dias antes do exorcismo, houve um incidente bizarro em que o Bill tentou sufocar sua esposa enquanto ela estava dormindo do seu lado. As pessoas ouviram o barulho e conseguiram salvá-la. Ao acordar, o marido afirmava não se lembrar de nada e que não podia acreditar no que havia acontecido. O exorcismo foi totalmente documentado pelo casal Warren e estavam presentes na igreja o reverendo McKenna, os Warrens, William Racing, sua esposa, o investigador paranormal John Zeff, jornalista de uma revista especializada no sobrenatural, que haviam patrocinado a viagem, e vários indivíduos contratados para fazer a segurança como guarda-costas. Quando o ritual de exorcismo se iniciou, Bill parecia cético e pouco impressionado. À medida que o religioso professava as palavras em latim, ele começou a imaginar que toda a viagem havia sido uma perda de tempo, e mais tarde reconheceu ter pensado que aquilo não passava de mumbo-chumbo. Mas quando o reverendo pressionou sua estola sagrada contra a testa de Bill, exigindo que o demônio se identificasse, as coisas se tornaram totalmente estranhas. O comportamento do Bill mudou completamente e ele começou a rosnar e o seu rosto se contorceu como uma máscara, com olhos injetados, dentes à mostra e a baba escorrendo pelo canto da boca. As suas mãos se curvaram na forma de garras e ele começou a tremer por inteiro. A Lorraine Warren afirmou mais tarde que até as suas características físicas apresentaram mudanças, como as orelhas aparecendo pontudas, seu rosto mais animalesco e seus dentes mais longos do que antes. De repente, o Bill saltou sobre McKenna tentando mordê-lo e arranhá-lo, mas foi contido pelos seguranças que estavam ali presentes. Ele foi colocado em uma cadeira e amarrado com uma corda bastante resistente. McKenna retornou ao ritual e reergueu seu crucifixo, exigindo que o demônio que estava no corpo saísse imediatamente. Isso apenas pareceu enfurecer a besta. O Bill tentava se soltar, se atirando para frente e para trás bruscamente, e um dos guarda-costas correu então para reforçar a corda e evitar que ele se livrasse. Completamente fora de controle, o Bill tentou mordê-lo e quando não conseguiu, começou a uivar como um lobo. Quando o reverendo McKenna terminou de falar, o Bill ficou imediatamente em silêncio e seu corpo começou a tremer. Seus olhos se viraram nas órbitas, sua boca se abriu e ele soltou um último rosnado que ecoou pela igreja inteira. Então ele perdeu a consciência por várias horas e mais tarde o Bill contou o que havia acontecido. O Bill conta que era como se o veneno que estava por dele estivesse sendo drenado. A coisa o dominava por inteiro e quando ele começou a ser arrancada e sentiu que ia perder, tentou levar o Bill junto. Ele disse que tentou resistir e que ele queria matá-lo, mas ele disse que suportou tudo aquilo. As palavras do reverendo McKenna ajudaram a suportar toda aquela pressão. O exorcismo inteiro foi filmado. A todos que testemunharam os acontecimentos permaneceram crentes de que seria
virtualmente impossível encenar. Race dali em diante não sofreu mais nenhum incidente de violência e levou uma vida pacífica. Ed Lohan e Warren escreveram um livro sobre o caso com o título Werewolf: A True Story of Demoniac Possession. Lobisomem, uma história real de possessão demoníaca. É difícil dizer exatamente o que afligia William Ramsay e dependendo de quem você perguntar, você irá obter diferentes opiniões. De acordo com os Warrens e o reverendo McKenna, ele estava possuído por uma entidade demoníaca e animalesca, uma espécie de fera diabólica que agia apenas por instinto e que por isso tinha um comportamento totalmente inumano. Tal fera raramente se manifesta em uma pessoa, mas quando faz, segundo o casal, em sua maioria dos casos de violência e brutalidade extrema que não raramente acabam sendo atribuídos à licantropia, a crença na transformação de um homem em fera. Os Warrens afirmaram que esse tipo de incidente é provavelmente similar a outros casos de famosos lobisomens registrados ao longo da história. Outra possibilidade é que Ramsay sofresse de uma condição médica conhecida como litrancopia clínica, na qual a vítima realmente acredita que o seu corpo está sofrendo uma transformação e se tornando um animal, na maioria das vezes um lobo, urso ou outro animal selvagem, incluindo javalis, cães e lagartos. Ele também poderia exibir uma série de desordens psicóticas e problemas mentais. Os surtos psicóticos produzem uma enorme quantidade de adrenalina que confere o que poderia ser interpretada como uma força sobre-humana, como era o caso de Ramsay, segundo várias testemunhas. É possível que ele tenha manifestado mais de um sintoma, como por exemplo o frio extremo e o odor que ele afirmava sentir sempre que a transformação ocorria. E depois do exorcismo que aconteceu com Bill Ramsay, ele sumiu do mapa e não se teve mais nenhuma notícia sobre ele. E esse caso do Bill Ramsay, que ficou conhecido como lobisomem de Salem, é investigado e estudado por demonólogos, por parapsicólogos e ocultistas como um incidente realmente inexplicável. Então muitas pessoas estudam o caso dele para tentar compreender o que aconteceu, e eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceu com Bill Ramsay, se foi possessão demoníaca, se foi alguma coisa mental. Me conta aqui nos comentários para mim saber a opinião sincera de vocês. O nosso vídeo chega ao final, espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma segunda assustadora aí para completar o dia de vocês, ou para iniciar o dia de vocês, depende do horário que você está assistindo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, deixar seu like e também compartilhar aí com os amigos nas suas redes sociais e me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!